escuta o Dicotomia Podcast, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela e hoje eu estou aqui com minhas amigas do coração, Paula Renata e Brena Guedes. Oi, pessoal! E aí? Eu já não sei mais como começar os episódios. Oi, Eu e também. aí, tudo bem? A prática se foi. Verdade, E viu? hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema assim do meu agrado. Também Brena Guedes, né, dos nossos temas, dos nossos tempos Sim! aí de adolescentes felizes, que é Jogos Adorava. Vorazes. Paula Intrusa. Paula aqui foi acolhida no nosso clubinho. E Foi. nós vamos relacionar Jogos Vorazes com teoria política e também falar um pouco do caso de 3 países que hoje, nesse exato momento, estão usando alguns símbolos do filme Jogos Vorazes, dessa franquia de filmes, nos seus protestos. O negócio todo é que a cultura pop ocidental está sendo usada em protestos políticos orientais. Então, nesse episódio, a gente vai destacar um pouco que nesses protestos e movimentos estão sendo usados, além de Jogos Vorazes, filmes como V de Vingança, o musical da Broadway Os Miseráveis e etc. E também nós vamos falar como Jogos Vorazes tem muito a nos dizer sobre a ciência política, né? Relacionando a saga, não só com esses protestos que vêm acontecendo em Mianmar, Hong Kong e na Tailândia, mas também relacionando com a teoria política, como Karl Marx e alguns outros conceitos. E, rapidamente assim falando, nas manifestações da Ásia, o símbolo dos 3 dedos usados em Jogos Vorazes foi apropriado e ele passou a simbolizar a reivindicação popular por direitos e por democracia. Até um homem tailandês chegou a falar na BBC que esse símbolo também diz respeito aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. E aí, mais uma vez, a gente vê como não só essa cultura pop ocidental está lá presente, mas a própria ideia de democracia do Ocidente vem inspirando essas populações. Bem colocado, amiga. Nossa, belas Obrigada, palavras. obrigada. E só para situar as pessoas que não conhecem essa franquia, esses filmes, é basicamente uma. Na verdade, foi uma adaptação dos livros de uma saga da autora Suzanne Collins. E essa adaptação desses livros gerou uma série de filmes entre 2012 e 2015, né, esses lançamentos. E o que fala Jogos Vorazes? Bem, Jogos Vorazes retrata em um futuro assim bem distante, existe uma nação fictícia que se chama a Panem, que é dividida entre 12 distritos. Esses 12 distritos é comandado por um governo totalitário. E esse governo faz, durante todos os anos, uns jogos que, na verdade, é como se fosse um reality show bem macabro. Porque, assim, X jogadores, um só tem que sobreviver, né? E daí é realmente um jogo de sobrevivência e realmente tem que matar e tudo isso. Mas aí, o que acontece? O que chama atenção? É que todo esse contexto ela é baseada em uma época assim que é um futuro muito distante. Então você consegue perceber vários avanços tecnológicos, você consegue perceber certos distritos e, por exemplo, a capital dessa nação, um lugar assim muito luxuoso, um lugar com fartura em tudo, em alimentação financeira e tudo mais, enquanto outros passam por escassez. E isso basicamente representa, essa parte dos jogos, representa para essa nação uma questão que a gente pode até dizer, aquela expressão do pão e circo. Você dá circo para a população para poder esquecer essa questão de todos os problemas sociais que eles enfrentam. E justamente essa expressão panem, ela é inspirada dessa expressão mesmo, do pão e circo. Bem, é basicamente isso, o contexto dessa saga. Eu não sei se vocês conseguiram ver a minha cara, mas enquanto Brena falava toda essa sinopse macabra de Jogos Vorazes, eu só consegui imaginar o Thiago Leifert apresentando, sabe? Tipo, sapatendo. Hoje os brothers, Inclusive, quem vai tem um morrer? Quem vai apresentador. morrer?
Pois é, inclusive tem um apresentador, e durante esses jogos tem os patrocinadores, e daí os patrocinadores têm os seus favoritos, e pode mandar, por exemplo, insumos como medicamentos, como um alimento, essas coisas. Então, as pessoas têm que realmente agradar o público de fora, né? E quem protagoniza, né, esse filme é o casal, né, que é a Jennifer Lawrence, né? E o outro carinha que eu esqueci agora o nome dele na Josh vida real. Hutcherson. Isso! Sim. Menos famoso. Mas até que ele é famoso. Menos famoso. Mas enfim, Menos são eles famoso. dois os protagonistas e acabam fazendo um papel assim de. É um spoiler, né? De casalzinho. Não é bem spoiler, mas tudo bem. De Sim. casalzinho, pra poder agradar, né, o público e tudo mais, pra poder sobreviver. Só para complementar rapidinho essa sinopse, que nesse negócio todo a gente tem uma jovem, que é a nossa protagonista, que é a Katniss Everdeen, que é um desses distritos mais pobres, né? E que ela se voluntaria para ir nos jogos no lugar de sua irmã. E aí, com isso, com várias reviravoltas, ela acaba virando o símbolo de toda uma revolução contra esse sistema, né? E aí a gente tem o símbolo dos três dedos, que é feito por ela, e aí todo aquele povo acaba fazendo também como uma forma de solidariedade, né? E de inflamar essa revolução mesmo. E um outro símbolo que é utilizado pela protagonista, né, que é a Katniss, é aquele pássaro, né, o tordo, que é uma forma de esperança. Então, além dela estar levando toda essa questão, tipo, porque o destino dela é o mais pobre, tudo isso, ela quer levar essa questão também da esperança para o público. E isso vocês vão perceber se vocês assistirem o filme ou se já assistiram, que é uma questão que causa muito confronto, né? Entre ela e a capital, entre o pessoal que manda. Ô, amiga, show de bola, viu? A sinopse muito boa. Valeu aí pra vocês que me deram esse resumo tão massa de Jogos Vorazes. Porque, que agora eu sei um pouco mais, porque eu tive que dar uma lida pro episódio. Mas o meu conhecimento prévio sobre Jogos Vorazes se resumia a 2 filmes que eu assisti e o conhecimento das minhas amigas passado para mim. Mas, falando também de outras coisas que vão ser abordadas no episódio, além de falarmos sobre os exemplos atuais, a gente vai comentar também sobre grandes clássicos que podem ser relacionados com os Jogos Vorazes. E só para dar uma introduçãozinha, a minha fala se baseará na dissertação de mestrado da Maria Amália Casso, intitulada A Política e a Economia na Sociedade Distópica dos Jogos Vorazes. A autora dessa dissertação, ela observa como a história e a literatura se entrelaçam, como elas se relacionam e como são indispensáveis uma à outra. Dessa forma, ela observa, a partir da visão de Marx e de outros teóricos marxistas, como se formou a sociedade capitalista e como essa aparece na sociedade distópica dos Jogos Vorazes. Dessa forma, ela coloca alguns questionamentos norteadores, por exemplo, seria a sociedade distópica uma variação da sociedade capitalista? Em que ponto essas duas configurações de sociedade se encontram e em que ponto elas se distanciam? Ela estabelece como objetivos para sua pesquisa analisar a formação e consolidação da sociedade capitalista, principalmente a partir do viés teórico de Marx, para poder então observar aspectos da sociedade distópica de Collins que se aproximam ou não da atual sociedade, observando como essas duas sociedades funcionam principalmente política e economicamente. E se você está um pouco esquecido dessa questão de distopia e utopia, já que, como eu disse, o título da dissertação é Sociedade Distópica, para dar um resumo bem rápido sobre essa questão e te lembrar, a utopia é aquela ideia que nos mostra um modelo ideal de sociedade, um modelo perfeito. Quando chegam para você e falam, fulano, você é muito utópico, sabe? Então essa coisa do ideal, do perfeito, assim, coisas que a gente almeja do lado positivo, né? Dessa forma, a distopia está para a utopia, assim como o contrário. Então, metaforicamente, como fala a autora, a utopia está para o sonho, assim como a distopia está para o pesadelo. Elas são faces de uma mesma moeda. Se a utopia figura uma alternativa melhor, projetando um mundo diferente do atual, a distopia apresenta uma possibilidade de piora, de um mundo desgraçado, vamos dizer assim. Esse mundo que foi desgraçado em decorrência dos problemas causados pela sociedade contemporânea. Desse modo, é possível entender o gênero distópico como sendo uma forma de criticar a sociedade, as condições sociais ou ainda os sistemas políticos existentes. E acho que é bem interessante você lembrar disso pelos exemplos que a gente vai dar. Ou seja, o grande papel das narrativas distópicas é alertar para que em um futuro, o qual às vezes se parece muito com o presente, como cita a autora, não aconteça o que a gente está vendo na narrativa. Então, já que a gente falou sobre essa questão de um futuro que se parece muito próximo com o presente e críticas a sistemas políticos existentes, acho que a gente pode se atentar mais precisamente
para os nossos exemplos contemporâneos, né, não, amigas? Com certeza, Paula, Renata. E para isso, eu vou começar falando de algo que está acontecendo nesse momento na Tailândia, um país da Ásia, que hoje passa por uma série de manifestações políticas populares, né, que utilizam símbolos dos Jogos Vorazes para reivindicar uma série de coisas. Mas a gente vai recapitular um pouco no que realmente está acontecendo lá. Então, a Tailândia é uma monarquia constitucional, ou seja, se tem um primeiro-ministro, que é o chefe de governo, e o monarca hereditário, o rei, que é o chefe de Estado. Então, lá, esse poder executivo, ele é atualmente levado por uma junta militar, que ela aponta quem é esse primeiro-ministro. E aí, por causa de uma intensa religiosidade popular, que mescla hinduísmo e budismo, e dessa ligação muito estreita entre o rei e a divindade, a monarquia ela é muito reverenciada por essa população. E aí, nesse contexto todo, há um certo contraste entre o rei antigo e o rei de agora, o rei atual. E esse é um fator central para o início dessas manifestações pró-democracia nesse país. O antigo rei ele ficou nesse poder por 7 décadas e desenvolveu, a partir de sua fortuna pessoal, as zonas rurais da Tailândia. E com isso aumentou a sua imagem de um pai bondoso, né, e muito piedoso para com o seu povo, fazendo com que ele fosse reverenciado, exato, ainda mais como um semideus. Ele faleceu e em 2019 o seu filho assumiu a coroa da Tailândia. E ele, infelizmente, era o completo oposto de seu pai. Além de ter morado e passado a maior parte de sua vida fora, na Alemanha, né, em outros países europeus, ele, desde o início da pandemia do ano passado, preferiu ficar hospedado em um hotel luxuoso na Alemanha, junto com 20 mulheres. Nem um pouco isolado, né? Menina, Pois é. que é isso? Ele, só pra gente falar, ele é conhecido como o playboy da nação, apesar de ter aí os seus 68 anos de idade. Apenas, hein? Uau. Velho da lancha. Diga aí, Chocada. existem muitas acusações de ele estar usando todo o seu poder de rei para aumentar a sua riqueza pessoal. Ele fez uma série de alterações na lei para que a maior parte desses recursos públicos ficassem sob o seu controle. Essa temporada na Alemanha, que eu falei agora, rendeu ainda mais, já que após ela, ele perdoou a sua esposa de número 3, a quem havia deixado, em toda uma polêmica nacional. E, além disso, correu pelo mundo um vídeo que ele, em uma festa de aniversário, está com uma moça ali quase nu, e também aparece com o seu poodle, Fufu, um cachorrinho branco, que o rei promoveu a marechal da Força Aérea do país. Beloved. Você já vê daí como é que é o negócio desse rei playboy. E aí, houve... Figura pública do Figura. Instagram. Outro Hashtag naipe. figura pública. Pois é. E aí teve uma grande ruptura, pelo que a gente pode perceber com isso tudo, entre a imagem daquele rei anterior, o pai dele, e ele, né? Tudo que ele faz hoje. E aí foi caindo essa imagem do rei como uma divindade, a mesma divindade que garantia o seu direito de ser rei. E aí a gente fala de uma certa questão simbólica, né, muito forte, que envolve essa imagem desse monarca como alguém que é ligado a Deus, mas também a uma ancestralidade muito forte, que ali sustenta o seu poder. E aí hoje, com essa crise, tudo isso é posto em questionamento. E além do rei, tem todo um negócio com esse primeiro-ministro, que se autonomeou para o cargo depois de um golpe militar em 2014, conhecido por ser muito linha dura e também um grande defensor da monarquia. E aí, somado a todos esses fatores políticos muito conturbados, a crise da pandemia veio como a gota d'água para desestabilizar de vez essa sociedade e fazendo com que essas manifestações explodissem em todo esse país. E aí, resumindo, os manifestantes usam amplamente esse sinal de 3 dedos e imagens de jogos vorazes para mobilizar uns aos outros, né? Sendo que até as forças policiais desse país já chegaram até a ameaçar quem fizesse, né, esse sinal e tal. E aí eles fazem uma série de reivindicações. A maior delas é essa reforma da monarquia. E
além de todo esse movimento, a gente também tem um outro movimento oposto, que é em um grande apoio a essa monarquia formada pelos que são mais velhos, né, que lembram daqueles dias gloriosos do rei bondoso e tudo mais. Então, além de ter esse grande embate com o rei, tem também embate do povo entre si, né? Entre os que apoiam o rei e os que não apoiam o rei. Basicamente é isso que está acontecendo lá. Bem, e continuando, né, sobre esses casos mais recentes, um caso assim super recente é o caso do Mianmar. E para a gente poder entender, né, a situação atual do Mianmar, a gente precisa saber que no ano passado o Partido da Liga Nacional pela Democracia venceu as eleições, mas os militares não legitimaram essa vitória, alegando várias coisas, né, várias contradições sobre essas eleições. E daí aconteceu o que aconteceu no início desse mês de fevereiro de 2021. O exército do país, né, que é conhecido como os Tatmadaw. Desculpa, vão ter várias palavras, vários nomes que a gente não vai conseguir pronunciar certo, mas eu Perdão, espero que público. vocês Perdão, mil vezes entendam. perdão. Então, né, esse exército declarou estado de emergência e, após declarar esse estado de emergência, ocupou o Senado e o parlamento do Mianmar. Só para a gente também entender um pouco mais desse contexto, porque ele aconteceu, a gente precisa entender mais ou menos a localização do Mianmar. O Mianmar está localizado no sudeste asiático. Ele faz fronteira com a Índia, com o Bangladesh, com a China, com Laos e a Tailândia, e ainda pega um pedacinho ali do Oceano Índico. E mais, né, para a gente poder entender também esse contexto, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico, né, desse país, parecido com outros países do Sudeste Asiático. Aquela história de que durante a colonização, né, diversas etnias acabaram sendo forçadas a conviver, tipo, em um mesmo território. Então, imagine, etnias diferentes, possuem culturas diferentes, juntas em um mesmo local, vocês sabem já o que acontece, né? Conflitos, conflitos e mais conflitos. E um desses conflitos e confusões que podem acontecer é em relação à religião. E é muito tenso, porque assim, a maioria da população do país é uma maioria de religião budista. Rohingyas, por serem islâmicos, e então já são meio que com a religião diferente, né, do que a maioria é. Então, só por isso já sofrem preconceitos. Então, imaginem em um aspecto, em um âmbito muito mais intensificado. Então, só para vocês terem noção, esse grupo de pessoas, né, os Rohingyas, né, que seguem essa matriz religiosa, eles não conseguem, por exemplo, comprar uma casa ou trabalhar no Mianmar, porque eles não são considerados cidadãos do Mianmar. E, por exemplo, em outros locais, como Bangladesh, também eles não são reconhecidos. Então, eles ficam ali, um grupo de pessoas, e eles representam 5% da população do Mianmar. Então, é um grupo de pessoas considerável, né, uma quantidade considerável. E eles ficam ali, tipo, naquele território, naquela região, sem saber e sem se encontrar, sem ter uma identidade definida. Isso faz com que seja muito difícil, né, a relação entre eles, e o que faz intensificar muito mais todo esse conflito interno num país. Ok, mas aí, durante todo esse conflito que estourou no começo desse mês de fevereiro, né, de 2021, já estamos em 2021, graças a Deus, se vocês não viram, mas teve um vídeo que repercutiu na internet inteira, provavelmente muita gente viu, de uma mulher fazendo uma dança e tal. Ela tem um canal e ela tá fazendo lá uma dança e do nada vem os carros, assim, traz os militares, sabe? E foi bem no momento do estopim. Esse vídeo viralizou, e se você não viu, Quem por não favor. viu não tem Instagram, porque todo meu Instagram tinha esse vídeo. Ele é Pois muito é. doido, é uma das coisas mais loucas que eu já vi, assim. É uma coisa muito bizarra, porque a mulher tá ali simplesmente dançando, fazendo uma coreografia, e do nada vem uns carros, assim, dos militares. É muito louco. É uma coisa, assim, de filme, sabe? Então, ok, ocorreu esse estopim, ocorreu esse golpe militar outra vez, porque o Myanmar já tinha sofrido outro golpe militar nos anos 60,
Daí voltou aquele período de redemocratização, e aí depois, né, agora no ano de 2021, acontece um outro golpe militar. Coitado desse país, gente. É complicado. E só que aí temos uma pessoa, uma figura, que se tornou um símbolo para esse país, que é a chamada, eu não sei direito o nome dela, pronunciar, mas é Aung San Suu Kyi. Talvez seja isso, talvez não seja, mas com certeza vocês devem saber. Se não souber, dá uma pesquisada no Google. Arrasou. Dá um Google. Dá um Google, Eu vou bota colocar a voz do de Google. Brenda lá. Pronto. Ela é um símbolo para esse país que representa uma forma de... um símbolo de busca da redemocratização do país. Ela é um símbolo de busca de uma democratização, mas a partir de uma forma não violenta, a partir da paz, sabe? A partir de uma forma mais pacífica possível. Então, lá nos anos 80, nos anos 90, quando o país estava sofrendo essa redemocratização após esse período de golpe militar, ela foi um dos símbolos muito fortes, representou bem. Inclusive, ela foi nomeada como a secretária-geral do Partido da Liga Nacional pela Democracia. Mas, depois dela ter sido nomeada, ela foi presa em 89, e mesmo ela sendo presa, o símbolo que ela representava sobre essas lutas, né, da população do país, essa luta mais pacífica, continuou se fortalecendo, se fortalecendo. É tanto que em 91 ela ganhou o Nobel da Paz. Então, imagine, né, o peso dessa influência dela por causa dessa luta não violenta. Entretanto, os anos foram passando, e agora, em 2021, muitos pesquisadores que estudam sobre essa causa do Myanmar e muitos analistas também ficam querendo um posicionamento mais forte dela, porque por ela ser um símbolo que retrata a paz, e ela está vendo e convivendo em um país que a repressão contra esse grupo dos Rohingyas, e ela não está meio que dando aquele posicionamento esperado para essa população. Eu vi que ela foi até presa, não foi, Brena, pelos militares, que estavam em prisão domiciliar, algo do tipo, e ninguém tinha muitas notícias certas dela, né? E mesmo assim, muitas pessoas têm morrido nesses protestos, né? Virando até mártires. Inclusive, essa semana, né? Já estamos na semana que começa no dia 22 de fevereiro. Então, inclusive, essa semana já ocorreu 2 mortes nesse último protesto que teve. Se não me engano, foi no domingo ou foi na segunda. Já ocorreram 2 mortes e, assim, mais de 30 pessoas foram feridas nesses protestos, nesse último protesto agora. Muito complicada tá a situação. Muitos protestos estão ocorrendo no país desde então, né? Desde o começo desse mês. E realmente é uma situação muito delicada e muito tensa. Então, tipo, essa moça do Myanmar, ela seria meio que uma Katniss, né? Sim, Katniss. Katniss, Everdeen. Eu ouso dizer demais. Que sim, viu, Paulane? Mas é aquela coisa, tipo, ok, ela ser o símbolo, ser aquela mulher símbolo que está contra a violência, está a favor da democracia, contra aquele governo autoritário, né? Mas que em determinado momento, meio que ela andou um passinho para trás e deixou meio duvidoso. E isso, se a gente for pensar no filme, tem uma parte do filme que acaba retratando uma cena parecida com essa, que é quando a Katniss, ela está sendo manipulada, né, pelo governo, o pessoal da capital, para poder acabar com essa imagem dela, tipo, de esperança que ela traz para a população e trazer essa coisa como se ela estivesse do lado deles, sabe? Então, no segundo filme, eles mostram isso, manipulando exatamente toda essa manipulação. Eu não sei se no caso dela está acontecendo isso, manipulação, não estou colocando isso. Mas é aquela questão, tipo assim, do símbolo está sendo enfraquecido, sabe? Entendi. Entendi. Muito interessante. E qual é o próximo lugar, Rafaela? Qual é o próximo lugar que a gente vai viajar agora? Sim. E o último lugar que a gente vai falar é Hong Kong. Tem protestos desde 2014 que contam com algumas intervenções da cultura pop ocidental.
até com memes, né, referências a John Lennon, ao filme V de Vingança, como eu disse no início, e ao próprio Jogos Vorazes. E aí, Hong Kong é uma área autônoma da China que, nos últimos tempos, vem reivindicando a sua independência. E um dos slogans mais populares de Hong Kong, utilizados nessas manifestações, foi a frase icônica de Jogos Vorazes, que Katniss usa em um momento, acho que é do último filme, ou é do penúltimo filme, que ela, ao enfrentar, né, a capital e todas as suas atrocidades, ela fala que se nós queimarmos, se essa população queimar, vocês queimarão conosco. Então, alguns manifestantes vêm utilizando essa frase muito forte contra o governo chinês, né, para se posicionar de frente mesmo. E até um tom de ameaça, né? Mas que vem sendo utilizado lá também. Só abrindo parênteses que quem está de olho no Instagram de Dicotomia já viu que Rafaela deu esse spoiler lá, viu? Foi postado, quem viu, viu, quem não viu, problema, Foi mesmo, porque viu? já saiu do ar. Foi mesmo. Já vai passar. E só para acrescentar, durante esse começo, né, do mês de fevereiro, ocorreram vários protestos, enfim, no Mianmar, e um dos grupos assim principais que entraram para poder participar dessa questão de todos desses protestos foram os médicos, porque apesar de estarem enfrentando uma pandemia, está enfrentando todo esse caos dentro do país. Então, vários médicos utilizaram desse mesmo símbolo Os 3 dedos, que né? a Katniss faz, né, no filme, que é esse levantar o braço e aponta os 3 dedos, sim. Então, os médicos fizeram esses símbolos. Algumas pessoas do partido pela a Liga Nacional, né, pela Democracia, né, que é um dos partidos pró-democracia do país, também fizeram esse símbolo. Então, é uma coisa assim, tá muito evidente, sabe? Todo momento a gente está percebendo pessoas que são pró-democracia fazendo esse símbolo. É isso. E aí a gente pode falar ainda mais sobre Jogos Vorazes e a teoria política, né? A gente pode fazer aí várias relações, várias ideias. Isso mesmo, amiga. Como eu falei no início do episódio, eu usei como referência, e já estou falando aqui, me indicar essa minha referência antes do tempo, o texto da Maria Amália, que fala sobre política e economia na sociedade do Jogos Vorazes. E assim, quando ela fala sobre Jogos Vorazes e ela faz essa conexão com a teoria de Karl Marx, ela explica que essa sociedade criada pela Collins tem vários aspectos que nos remetem à nossa própria sociedade, que seria uma sociedade baseada na troca, no dinheiro, na força dos mais poderosos sobre os mais fracos. Além disso, para que tal sociedade seja organizada, quando a gente fala sobre a sociedade dos Jogos Vorazes, ela é comandada por um governo autoritário que se encontra na capital. E é para a capital que é enviada toda a produção dos distritos de Panem. Então, logo no início, a gente pode observar que esses aspectos da sociedade distópica de Collins, como apresenta a autora, se parecem muito com aquela teorizada por Karl Marx, no caso da sociedade capitalista. Isso porque as dicotomias trabalhadas por ele, como a divisão da sociedade em burguesia e proletariado, opressores e oprimidos, estão presentes principalmente nessa divisão de Panem entre a capital e os distritos. Como o Brena falou, a capital é toda moderna, super top, né? E os distritos, como o da Cat, vou chamar ela assim, era bem pobre e bem ferrada assim na vida. Então, ela desenvolve uma ideia de que o trabalhador, no caso da trilogia seria o morador dos distritos, estaria trabalhando sob o controle do capitalista, que nesse caso seria o governo totalitário, que é o detentor do seu trabalho. Então, essa analogia que ela faz dos Jogos Vorazes com as obras de Karl Marx. E ela fala que quando a gente observa essas dicotomias, ela usa essa palavra, não estou brincando, entre as classes, pega aqui, pega no ar, por favor. Quando a gente observa essas dicotomias entre as classes, essa segmentação fortíssima entre a população da capital e dos distritos, a gente lembra sobre essa questão que Marx comenta sobre a questão da divisão de classes e como leva a luta de classes, a qual aparece na trilogia como a rebelião. Um povo oprimido, renegado aos comandos e obrigações para com o governo, um povo que não tem voz, um povo em situação de extrema pobreza e de miséria, de fome. Então, a rebelião aparece como uma esperança mesmo, como uma proposta de mudança, a qual Marx descreve como sendo a única possibilidade para que se modifique o tipo de sociedade e que não haja mais essa distinção de classes. Então, ela faz esses paralelos entre a obra dele e a obra da Collins.
E além disso, pegando aqui um personagem que eu descobri, porque eu não sabia o nome dos personagens, além da Cat, é que quando se percebe a relação da Rui, eu acho que é assim que fala, com a comida, mesmo ela sendo moradora do Distrito 11, que é responsável pela agricultura, a gente pode observar, ela diz, a relação que Marx fala sobre mais-valia. Pois, apesar de ser esse distrito que dá comida, é um distrito que vive na miséria, porque ele produz alimentos para a capital. Então, a produção desse valor de troca, no caso, a quantidade que enriquece a capital, deixado pelo trabalhador do Distrito 11 que está morrendo de fome, que tem o mínimo para sobreviver, uma vez que a capital é a detentora dos meios de produção, além de reprimir violentamente aqueles que não cumprem o seu trabalho. Então, para fechar aqui, fazendo uma análise bem rápida, mas acho que dá para explicar bastante coisa observando a questão das rebeliões, das opressões e dessa parte de Marx, quando a gente pensa em relações internacionais, política e jogos vorazes, a gente pode observar que essas dicotomias que separam as populações em dois nichos, que foram teorizadas por Marx quando pensado na sociedade capitalista, também estão presentes na sociedade distópica de jogos vorazes. A capital, na ideia da autora, seria a detentora dos meios de produção. Ela explora os distritos, detentores da força de trabalho e das matérias-primas, a quais não lhe pertencem. Então, a capital explora os distritos. Eles fazem comida, eles fazem várias coisas, mas são pobres e miseráveis, e quem fica com tudo é a capital, que não produz, mas só recebe. Então, eu achei muito interessante essas analogias que ela faz ao longo do texto, mas também ela fala sobre uma coisa bem interessante, que eu não citei, mas eu sei que a Rafaela vai falar, que é sobre a questão da mídia. Um dos seus capítulos, eu vou só abrir aqui para não falar errado, ela fala sobre jogos vorazes, entretenimento como controle social. Ela fala sobre a questão do Guy Debord, da sociedade... Esqueci o nome? Eu falei Sociedade de Espetáculo. Isso, eu falei antes de começar o episódio, esqueci agora. Da Sociedade de Espetáculo. Então, Rafaela, se você quiser ir mais entrar nessa questão, tá livre aí, amiga. Pode falar. Vamos lá. Então, a mídia em jogos vorazes ela tem um papel central, fundamental. E durante esse reality show, né, dos Jogos Vorazes, há toda uma cobertura de noticiários, né, entrevistas sobre o que está acontecendo nesses jogos. E ele é levado, né, para telões, assim, em todos esses lugares, tanto dessa capital, quanto em cada um desses 12 distritos. E, além disso, né, é uma forma, os jogos em si, esse reality show televisionado, que são os Jogos Vorazes, são uma forma de demonstrar o controle desse governo sobre os corpos dessas pessoas, que servia como um certo entretenimento para os habitantes ricos dessa capital, mas como uma repressão e um certo constrangimento para os habitantes marginalizados daqueles distritos, né, daqueles 12 distritos. E esse papel da mídia de fazer da violência um entretenimento se vê no próprio nome desse país fictício, como a Brena falou lá no início, né? Panem, que o nome faz referência a essa política do pão e circo empreendida pelo Império Romano, lá nos anos 100 depois de Cristo. Então, basicamente, esse povo que vivia sob esse Império Romano, eles viviam em muitas situações difíceis em diversos locais. Fome, né? Falta de dinheiro, saneamento básico, esse tipo de coisa. E aí, para que esse povo não se rebelasse, o que é que esse império fazia? Dava cereais, que era tipo uma cesta básica, e promovia vários eventos para entreter e distrair esse povo desses problemas mais sérios. E um desses eventos era fazer arenas onde homens pudessem se matar, né, brigar com alguns animais selvagens, aqueles que são chamados gladiadores, né, e que também é uma clara referência ao que Suzanne Collins fez em Jogos Vorazes, né, que o lugar onde se dava os jogos se chama arena, né, Brena, se não me engano. E aí, essa frase, né, pão e circo, tem origem de um poeta romano que disse que a falta de informação desse povo romano, que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos, mas só se preocupava com o alimento e o divertimento. Então, a gente vê que qualquer semelhança com o que ainda ocorre hoje não é mera coincidência. E aí, trazendo para esses casos que a gente falou durante esse episódio de Gaia indireta direta, né? E aí, trazendo para
para esses países que a gente falou durante todo esse episódio, a gente vê que a mídia também tem um certo papel central ali, especialmente a mídia das redes sociais, né, que é a mídia da nossa época. Então, ao mesmo tempo que nesses países esses governos investem em uma propaganda midiática política pesada, as redes sociais são um meio pelo qual esses jovens, esses manifestantes organizam os seus atos, né? Mobilizando todo o seu povo, mas também, né, mostrando para o mundo inteiro o que é que eles estão reivindicando ali. Sim, e isso acontece e está acontecendo justamente no caso do Mianmar também, e que muitos analistas acabam até comparando isso com o que aconteceu na Primavera Árabe, né? Porque o que está acontecendo? As redes sociais, elas estão sendo um espaço para que várias pessoas possam demonstrar sua insatisfação, né, com a sociedade e tudo mais. Inclusive, tem um grupo, que é um grupo que se chama Myanmar Hackers, que eles já declararam tipo, a defesa da democracia e também da líder Aung San Suu Kyi, que eu não sei pronunciar. Então, e esses hackers, eles estão, tipo assim, derrubando várias páginas e vários páginas que têm conteúdos que estão considerados como, por exemplo, propaganda militar, sabe? É uma doideira que acontece no mundo virtual e que acaba refletindo e causando um impacto muito forte no nosso mundo real mesmo. Não fica só naquela bolha virtual. Sim, eu só queria abrir um parênteses aqui, que eu achei uma frase muito interessante no texto que eu li para esse episódio, que ela fala que a mídia foi a forma como os dois lados jogaram nessa rebelião. Eu não sei se foi vocês comentando antes de a gente fazer o episódio, já aqui no episódio, mas como eles fizeram essa questão mesmo do casalzinho, né, que faz super sucesso. Então, assim, para conseguir a atenção do público, o carisma, mas também a mídia é uma parte essencial para você fazer as rebeliões, para você chegar até o povo, para você chegar e mostrar sua voz, as suas opiniões. Então, é interessante perceber esses dois lados, né, de como a mídia pode exercer na nossa história aqui de Jogos Vorazes, na nossa realidade. Sim, e tudo isso que a gente já falou sobre Jogos Vorazes e teoria política, né? Tem uma cena dessa franquia que eu acho muito interessante. Talvez seja um spoiler para muita gente, perdão por isso, mas que vale a pena a gente pontuar isso aqui. Que no último filme, com o fim da guerra, né, Alma Coin, que é a líder dos rebeldes de Ipanema, né, ela que liderou essa revolução junto com Katniss, ela se coloca como presidente interina de Ipanema por tempo indeterminado. E aí Katniss, ela entende que Alma Coin tem a mesma sede de poder que o presidente Snow, aquele grande opressor ditador que estava nesse poder antes, tinha. E aí na cena final, quer dizer, uma das cenas finais, que é da execução do presidente Snow, Katniss ela tem a honra de dar essa flechada final para acabar com a vida dele. Só que aí nessa hora H, ao invés de atirar no presidente Snow, naquele grande tirano, ela atira em Alma Coin, que é a líder da revolução junto com ela. E aí tem toda aquela coisa, aquela polêmica e tudo mais. E aí, o que é que essa cena mostra? Mostra que as revoluções podem terminar por apenas substituir o agente da tirania. Temos muitos exemplos disso na história mundial, como a própria Revolução Francesa, em que Luís XVI acaba sendo substituído por Napoleão Bonaparte, né? Então acaba trocando um tirano pelo outro. É isso que o final de Jogos Vorazes, né, tenta mostrar, e é isso que a gente pode também relacionar com esses protestos que vem acontecendo, né, clamando por essa revolução para tirar algum governante autoritário, um tirano do poder. Mas sempre tem esse risco de que a revolução pode apenas substituir o agente da tirania. Exato, verdade. E assim a gente termina o episódio de hoje. Eu acho que eu não tenho nada mais a acrescentar. E você, Bruna? Eu acho que sim também. Bem, então eu vou perguntar para as minhas amigas se elas têm algumas indicações. Eu já dei a minha ao longo do episódio todo, então não vou dizer de novo para não ficar repetitivo. Vai estar no nosso Instagram, @dicotomia_cast. Nos siga lá, dê o seu feedback. E, Rafa, qual é a sua indicação de hoje? Então, a minha indicação é um vídeo no YouTube
da BBC News, que o título é Rebelião Jovem e Monarquia na Tailândia. Então, ele é um vídeo de 20 minutos que fala um pouco do que está acontecendo lá, né? Contextualizando tudo direitinho, com o próprio povo falando o que é que está acontecendo, né? É também muito interessante a gente ouvir a partir deles também a sua versão. Então, esse vídeo traz isso, eu acho muito legal. E Breninha Guedes, aniversariante da semana. Não, já eu vou ser aquelas. Vou passar um exercício para casa. Não, eu vou falar assim. Vocês podem... Vou dar uma dica. Se vocês já assistiram, assistam de novo. Se vocês não assistiram, assista. Pelo menos o primeiro e o segundo filme dessa saga de filmes, Jogos Vorazes, e vá pegando e percebendo todos esses aspectos, sabe? E quando você for ler essas notícias sobre o Mianmar, sobre a Tailândia, sobre Hong Kong, ou então até sobre outras manifestações, né, do Sudeste Asiático, e enfim, vocês vão conseguir analisar e perceber. E vocês vão ver que vai ser muito mais interessante assistir esses filmes. Certeza. Então é isso, um beijão aí pra quem nos escutou. Até a próxima. Valeu, E galera. Adeus. Bye, bye. Siga o Dicotomia nas redes sociais. @dicotomia_cast. Pã. Fim do episódio.